Bom, hoje nós vamos falar acerca da cura do servo do centurião. Para muitas pessoas, esse episódio é uma grande surpresa, né? Mas como assim existem indícios de homoafetividade nesse relato? Tem alguma coisa a ver com a homossexualidade esse texto? Sim, tem muita coisa a ver. Embora uma leitura superficial não nos informe nada acerca disso, ou informe pouco, quando nós fazemos uma leitura mais atenta, uma leitura mais contextualizada, nós vamos perceber que esse texto ele é riquíssimo e tem muito a nos ensinar em relação a essa questão. Esse registro, esse episódio, ele foi registrado por dois evangelistas, por Lucas e por Mateus. Esses dois relatos, eles se complementam, embora o relato de Lucas seja mais detalhado naquilo que nós vamos analisar. Então você que está com sua Bíblia aí, você vai abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 7, tá? Nós vamos iniciar aí no versículo 1 do capítulo 7. Nós vamos ler todo o texto para que a história fique bem fresquinha na nossa memória e para que nós possamos então, a partir dessa leitura, analisar ponto a ponto. Vamos lá. A minha versão, que é uma das versões que eu mais gosto, uma das minhas traduções preferidas, é Almeida Revista e Atualizada. Se você tem uma tradução diferente, não tem problema, tá? Dá para acompanhar a leitura da mesma maneira. Vamos lá. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora vamos para o relato de Mateus, capítulo 8, Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 10, tá? Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Bom, vamos voltar então para o relato de Lucas. Esse texto, nós vamos analisá-lo de acordo com o contexto. Todos os textos que nós temos estudado até aqui, começando por Jonatas e Davi, passando por Ruth e Noemi, são textos que devem ser devidamente contextualizados a fim de que nós nos aproximemos do sentido original desse texto. Esse é o trabalho da exegese. E a partir do momento em que nós conseguimos chegar a esse significado original, nós conseguimos extrair melhor os ensinamentos e as verdades bíblicas. Para esse texto, nós vamos usar exatamente os aspectos de contextualização que nós já usamos nos textos anteriores. O primeiro aspecto é o aspecto histórico e sociocultural. Esse aspecto é importantíssimo para a nossa análise. O segundo aspecto da contextualização é uma contextualização no aspecto linguístico. É importante entendermos algumas palavras em seu sentido original e o uso que essa palavra tem não só na Bíblia, mas em textos que são também da época bíblica. E o último contexto, o último aspecto é o aspecto circunstancial. Tá? Nós vamos iniciar então falando do aspecto
histórico e do aspecto sociocultural. Bom, estamos falando de um homem, segundo o texto, um militar romano que tem um escravo, um servo. Esse servo está muito doente e ele roga então a Jesus que cure o seu servo, porque este lhe é muito querido. Ele não permite que Jesus entre em sua casa, ele não se acha digno disso. E aí ele diz que o mestre, emitindo apenas uma palavra, o seu servo, o seu rapaz, como eu gosto da tradução da Revista e Atualizada, seria curado. E foi exatamente isso que aconteceu. E no final do texto, Jesus elogia a fé daquele homem e, ao mesmo tempo, ele fala um pouco sobre o reino. Alguns virão do Ocidente, do Oriente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino ficarão de fora. Esse trecho também é muito importante para uma abordagem inclusiva desse texto. Bom, eu trouxe alguns livros aqui para nós contextualizarmos historicamente algumas coisas. Esse aqui se chama Erotismo no Império Romano, tá? Nós vamos ler alguns trechos deste livro. Outro livro que eu já mencionei aqui anteriormente, Sexo e Poder em Roma, do historiador Paul-Marie Venn, um historiador muito importante. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. E esses livros já ficam aí como dicas, de leitura para aprofundamento. Os Sete Pecados Capitais, esse livro faz parte de uma coleção e esse exemplar trata do pecado da luxúria. Tá? O que tem a ver? Nós vamos retirar de cada um desses livros aspectos históricos e socioculturais da época do Império Romano, contemporâneo a Cristo. Tá? Vamos começar então com o livro do Alfonso Quatrecassas, que é um filólogo, filósofo português. Aqui ele nos fala um pouco de como se dava a sexualidade no Império Romano e muitas vezes como essa sexualidade atingia os escravos, já que nós estamos tratando de um texto que fala de um centurião romano, de um militar romano, que tinha um escravo muito querido, muito estimado. Bom, como que era o homem, como que o homem se comportava sexualmente em Roma? O homem podia dispor das concubinas que desejasse, sempre que as pegasse do grupo de mulheres que serviam para o prazer, ou manter as relações que quisesse com jovens e belos escravos, atentos à satisfação de qualquer desejo do seu amo. A escravidão ofereceu certamente em Roma um sem fim de possibilidades sexuais. Gostaria de ler também, agora na página 67, um aspecto muito importante quando nós estudamos textos antigos é que a nossa mentalidade do século XXI ela não pode servir de parâmetro para analisarmos alguns textos antigos. Nós precisamos entender como funcionava a visão de mundo, o comportamento, os costumes daquele povo em que está situado o objeto do nosso estudo, a fim de que possamos compreender o texto que trata de algum aspecto relacionado a algum costume. E aqui nós estamos falando de escravidão, estamos falando do homem romano, como esse homem ele se utilizava do seu poder em relação ao sexo, tá? Vamos ver aqui na página 67. Esse trecho tem a ver com o que eu acabei de falar para vocês. Assim, quando ouvimos, estudamos e nos deparamos com um fato histórico, um comportamento ou um costume que aparecem aos nossos olhos como incompreensíveis e muitas vezes inadmissíveis, deveríamos ter sempre presente que um acontecimento ou situação afastados de nosso tempo não podem ser julgados segundo nossa escala de valores. Isso é muito importante. Eu não posso julgar um acontecimento de um texto, de uma cultura que não mais existe, de uma língua, o grego koiné, que não mais existe, tá? Então nós precisamos fazer um mergulho na cultura, na história, na sociedade para compreendermos mais adequadamente certos textos. Para sermos objetivos, temos que olhar a mentalidade da época em que aconteceram.
E aqui ele diz o seguinte: para entender esses critérios, né, dentro da moral e dos costumes da época em que se produziram, é necessário esse mergulho na cultura, na sociedade, no pensamento. Os hábitos sexuais do homem romano, alguns dos quais podem nos parecer atualmente aberrantes, têm de ser também interpretados dentro desse relativismo histórico. Então é importante que nós analisemos um texto que faz parte de um contexto histórico distante de nós, em tempo, em espaço, em cultura, a fim de que possamos compreender melhor esse texto, tá? Naquela sociedade, na sociedade romana, olha que interessante, com relação ao sexo entre homens, o único crime era a passividade, estar a serviço do parceiro. Isto naturalmente no caso do homem livre, do cidadão romano, já que a missão da mulher e do escravo ou do liberto era exatamente esta, dois pontos, estar à disposição do seu amo. Sêneca, o retórico, afirma com clareza: a passividade é um crime no homem livre por nascimento. No escravo é unicamente seu dever. No liberto, trata-se de uma deferência, uma obrigação moral que tem para com seu amo. Para esses elementos de categoria social inferior, no caso os escravos e os libertos, não era nenhuma desonra estarem à disposição de seu dono. Agora eu quero ler um trecho de outro historiador, que é o Paul Marivain, no livro Sexo e Poder em Roma. Olha só que interessante. O amor dito grego poderia, portanto, ser chamado legitimamente de amor romano. O jovem livre de nascença, objeto do amor dos gregos, era substituído em Roma pelo escravo que servia de amante. Bom, aonde eu quero chegar com todas essas leituras, né? Ao seguinte ponto: na sociedade romana havia os homens, cidadãos romanos, livres. Esses homens livres, cidadãos romanos, eles não poderiam ter nenhum tipo de relacionamento afetivo ou sexual com outros homens que pertencessem à sua mesma classe social. Eles poderiam ter sexo com quem? Com suas esposas. O casamento era algo que fazia parte daquela cultura e todos os homens deveriam se casar, era uma questão de manutenção do pater familias, do poder do pai de família. Porém, não era crime que muitos homens casados se envolvessem sexualmente com outras mulheres ou com outros homens. Porém, esse homem romano livre não poderia assumir um papel passivo nessa relação. Ele tinha que desempenhar um papel dominante, um papel de poder, que é algo que está embutido no papel ativo do homem. A passividade seria algo específico das mulheres ou dos escravos, que pertenciam à classe social mais baixa na hierarquia da sociedade romana. Então não era crime nenhum se um homem quisesse possuir o seu escravo. Eu quero que isso fique claro para que nós entendamos como funcionava a mentalidade naquela época, tá? Os escravos eram muitas vezes maltratados pelos seus senhores. Quando nós lemos alguns trechos da carta aos Efésios, por exemplo, capítulo 6, versículo 9, e outros textos, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação em fazer com que os senhores de escravos não maltratassem aquelas pessoas, porque elas também eram irmãs, elas também haviam sido alcançadas pela graça de Deus e para com Deus não há acepção de pessoas. Isso mostra que era comum que os escravos, até mesmo aqueles que pertencessem a membros de algumas igrejas primitivas, fossem maltratados pelos seus senhores. Então a Bíblia ela nos confirma isso. Tem uma carta, a carta a Filemon, que ela trata de um escravo chamado Onésimo que fugiu do seu amo. Não são apresentadas nessa carta as razões, mas nós podemos entender que talvez Onésimo tenha sofrido algum tipo de maus tratos por parte do seu senhor
do seu amo e por isso tenha fugido. Então existem vários imperativos bíblicos para que os senhores que fossem donos de escravos não os maltratassem, mas que cuidassem deles com humanidade, né? Da mesma forma, os escravos deveriam servir bondosamente aos seus senhores. Eu queria ler um trecho do livro Manual dos Costumes, dos Tempos e Costumes Bíblicos, que trata um pouco dessa questão. O tratamento dado aos escravos variava muito. Estou na página 171. Enquanto uns escravos eram tratados com crueldade, outros tinham até a afeição de seus amos. Então, acontecia muitas vezes que alguns escravos acabavam sendo bem tratados e alcançando a afeição dos seus amos, dos seus senhores. Gostaria de ler outro trecho aqui para vocês. Existem indicações de que os escravos romanos eram bem tratados. As moradias deles eram boas e, não raro, residiam na própria casa do dono. Ou seja, em algumas ocasiões, alguns escravos que eram mais queridos, mais estimados, né, que desfrutavam de uma afeição de seus donos, até passavam a morar na própria casa dos seus donos. O Império Romano se desenvolveu grandemente devido ao emprego da mão de obra escrava. A escravidão era socialmente aceita, não se questionava a escravidão, porque aquela mentalidade, aquela cultura possuía uma outra compreensão dessa questão que é diferente da nossa compreensão hoje. Então, quando nós olhamos para a história, a gente verifica que havia escravos naquela sociedade, os casamentos, eles eram casamentos arranjados, inclusive com o uso do dote, né? A família que entregava a moça pagava uma quantia. Isso era como se fosse uma transação comercial. Então o casamento, lá na era do Império Romano, também eram casamentos arranjados e também eram concluídos como uma transação comercial. Então, muitos relacionamentos naquela época, eles eram construídos, eles eram estabelecidos por meio de uma transação comercial. Assim como a aquisição de escravos. Então, homens que não se casavam, a gente subentende que muitos soldados, a história nos atesta isso, eles não se casavam. Havia um período em que eles deveriam servir ao Império, e durante esse período, se não me engano, de 25 anos, eles não poderiam se casar, mas poderiam ter parceiros do mesmo sexo ou poderiam ter escravos com quem mantivessem relacionamentos afetivos e sexuais. E esse parece ser o caso do centurião e do seu servo, tá? Falamos aqui do contexto histórico, contextualizamos, percebemos que muitos escravos eram sim maltratados, porém muitos alcançavam dos seus senhores uma afeição. E o Paul Marivain, que é esse historiador que eu citei agora há pouco, ele diz que em Roma, o garoto livre, que lá no Império Grego, na Grécia, ele servia de amante para um homem mais velho, na relação chamada de pederastia, lá em Roma, esse jovem foi substituído pelo escravo, que então ocupava esse papel de amante em relação ao seu senhor. Agora vamos analisar o contexto linguístico. Esse contexto é bastante interessante. Primeiro nós temos no versículo 2 do capítulo 7, uma expressão que no grego é êntimos doulos. O servo do centurião, ele era êntimos doulos. Isso no grego significa que ele era um servo muito estimado, muito querido, muito honrado pelo seu senhor. Olha só, prestem atenção em como a Bíblia Reina Valera, né, que é uma Bíblia, a Bíblia mais tradicional em língua espanhola, traduziu esse texto. E o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava enfermo e a ponto de morrer. Então, essa Bíblia que é bastante tradicional, né, Reina Valera, traduziu êntimos doulos como um servo muito amado. Êntimos, querido, honrado, estimado. E na versão que nós temos aqui em português, nós temos aqui a palavra estimado, né?
a quem este muito estimava estava doente quase à morte. Essa é a primeira evidência linguística que nós temos para o estudo desse texto. Porque não era normal, não era algo comum que um escravo alcançasse da parte do seu senhor, um homem, né, romano, essa posição de honra. Vamos ler aqui um comentário do reverendo Márcio Retameiro. A escravidão era a base da economia do mundo greco-romano. Por isso o cristianismo foi revolucionário quando diz: não há livre nem escravo. A igualdade era inadmissível. Nesse aspecto, o cristianismo é revolucionário. Exatamente, em Jesus, né, nós somos todos iguais, né? Não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há livre e nem escravo, né? Muito bem lembrado aí. Todas essas contribuições são muito importantes, tá? Bom, então nós já vimos aqui que esse servo, ele fazia parte daquele grupo de escravos que desfrutavam um lugar especial para o seu senhor. A outra palavra, o outro aspecto linguístico é o uso da palavra paz. A palavra paz, no grego, é a raiz da palavra, por exemplo, pederastia, paz, mais erastes, que era o homem que ocupava o lugar ativo em relação a esse rapaz, que era o pais, que pode ser traduzido como garoto, como adolescente, como um rapaz jovem, um homem jovem ou como um rapaz. A versão que eu gosto de usar, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte: o próprio autor Lucas registrou as palavras do centurião, quando ele diz: porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, o meu paz será curado. Então a palavra paz, ela tem esse sentido. Alguns estudiosos também encontraram o uso da palavra paz em textos antigos, se referindo a escravos que eram não somente escravos, mas que mantinham um relacionamento afetivo e sexual com o seu senhor, com o seu amo, tá? Eu vou citar aqui, por exemplo, o livro em inglês se chama The Bible and the Homosexual Practice, a Bíblia e a prática homossexual. O Dr. Robert Gagnon, ele afirma: a palavra paz poderia ser usada para qualquer parceiro mais jovem em uma relação homossexual, mesmo para aqueles que já haviam crescido. Então, a história nos atesta que essa palavra grega que o próprio centurião utiliza para se referir ao seu escravo era uma palavra comum para designar um parceiro, no caso um escravo, que além de ser um servo, ele também era um parceiro no sentido afetivo e no sentido sexual também. Olha como é importante conhecermos as palavras no original. É óbvio que os dicionários bíblicos, eles não trazem esse significado. Eu pesquisei o dicionário de Strong, pesquisei o Vine, e em nenhum deles essa palavra aparece com esse sentido. Claro, se eles admitirem que essa palavra tem esse sentido, é muito prejudicial para a sua teologia, porque teriam que traduzir, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 7, tendo essa conotação de que aquele servo, ele não era apenas um servo, mas ele era um servo estimado, querido, amado pelo seu senhor. E além disso, ele mantinha com esse amo, com esse senhor, um relacionamento afetivo. E aí nós vamos para os aspectos circunstanciais que vão fechar o nosso raciocínio. Os aspectos circunstanciais, eles são importantíssimos, porque eles também têm relação com o contexto histórico, cultural da antiga Roma. Tá? Vamos ver aqui o que diz o reverendo Márcio novamente. Que maravilha que logo nós, o povo da inclusão, tem resgatado o método histórico-filológico, como nos ensinou João Calvino. Nós somos a nova reforma da igreja. Eu acredito nisso. Olha só, vamos lá. Ele era um centurião, ou seja, a sua patente era elevada. Um centurião tinha sob o seu comando 100 soldados, por isso centurião, porque ele comandava uma centúria, um grupo de 100 soldados. Esse homem, ele sendo um homem abastado,
tendo dinheiro, porque o texto nos diz que ele construiu uma sinagoga, ele poderia muito facilmente substituir esse escravo caso ele viesse a morrer com aquela enfermidade. E tudo indica que ele morreria caso Jesus não interviesse naquela situação. Certamente ele morreria. Então, se os laços que uniam aqueles dois homens não fossem laços de um sentimento mais profundo, não haveria razão para um homem de uma alta patente militar romana se dirigir a Jesus para curar o seu servo. Nós vemos relatos nos evangelhos de várias pessoas pedindo cura para si mesmas, para familiares, mas não há, a não ser este, nenhum relato em que alguém peça a cura para um escravo. Por quê? Os escravos eles estavam na categoria social mais inferior. Se um escravo morresse, ele poderia facilmente ser substituído por outro. Bastava que aquela família, aquele senhor, fosse ao local em que se vendiam esses escravos e adquirir um novo escravo. Então nós percebemos que as motivações desse centurião não são motivações pequenas, são motivações que demonstram um sentimento de natureza afetiva e muito provavelmente de natureza homoafetiva, como nos indicam as circunstâncias históricas, como nos indicam as circunstâncias linguísticas e agora o próprio contexto circunstancial também nos indica. Bom, nós já vimos que esse é o único caso em que alguém pede cura para um escravo, o que mostra que ele se preocupou com o escravo em um nível pessoal, porque os escravos eram considerados como propriedades, eles eram propriedades. Mas esse centurião, ele se preocupa com o seu servo não como uma propriedade, mas como um ser humano. Isso nos indica que os sentimentos que impulsionam esse homem até Jesus são sentimentos de uma natureza nobre, tá? Vamos ver aqui outro comentário do reverendo Márcio. Importantíssimo resgatar o sentido das palavras para a elucidação do texto bíblico. Exatamente. Se nós não tivéssemos à nossa disposição eruditos que tivessem encontrado registros antigos da palavra paz em referência a escravos que eram companheiros afetivos e sexuais dos seus senhores, nós ficaríamos numa saia justa, né? Mas graças a vários estudiosos, eu citei apenas um, mas existem outros que trazem as mesmas afirmações para o significado da palavra paz, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Um outro aspecto circunstancial. Um militar da alta patente, que era alguém que pertencia ao grupo opressor, né? Eles haviam conquistado várias terras, eles eram os conquistadores. Os romanos, eles tinham esse status em relação aos outros povos. Para um homem de status de cidadania romana, pedir algo para alguém que pertencia a um estrato social mais baixo, o conquistado, o oprimido, como eram os judeus, isso seria algo vergonhoso. Então percebem como as motivações desse centurião elas se tornam cada vez mais fortes. E com essas motivações nós vamos entendendo melhor a natureza desse sentimento. Ele pertencia aos romanos, aos conquistadores, ao opressor. Mas ele foi pedir ajuda para o conquistado, para o oprimido. E isso, dentro da cultura da sociedade romana, era considerado vergonhoso. Mas ele não se importou com esse detalhe. Ele quebrou esse tabu porque ele queria muito o seu servo vivo. Ele queria muito o seu servo ali do seu lado. Escravos não moravam sob o mesmo teto de seus senhores, salvo em situações especiais. Eles tinham seus próprios espaços, mas em situações especiais eles moravam com os seus donos. Certamente os que moravam com os seus donos eram aqueles escravos que desfrutavam da afeição desses donos. E eu quero ler aqui um versículo nesta Bíblia, que é uma tradução de Frederico Lourenço, muito interessante. Eu quero ler como ele traduziu
o trecho em que o centurião fala da sua casa. Olha só que interessante. Vamos lá. Versículo 6. Jesus foi com eles. Não estavam já longe da casa, quando o centurião lhe mandou uns amigos dizendo: Senhor, não te incomodes, pois não sou de dignidade suficiente para que entres debaixo do meu teto. Aqui é uma tradução quase que literal desse texto de Lucas. Então ele fala: olha, eu não tenho dignidade, Jesus, para que tu entres debaixo do meu teto. Sabe o que eu percebo aqui, queridos? Por que ele não foi até Jesus? Já pararam para pensar? Por que ele mandou emissários? Por que ele mandou mensageiros? Para não deixar o seu servo sozinho. Isso denota cuidado, isso denota carinho, isso denota preocupação. Ele não deixou o seu servo sozinho, ele mandou emissários até Jesus para não deixar o seu servo sozinho. Então a gente percebe que todos os aspectos circunstanciais que estão envolvidos nesse texto nos levam a crer que esse centurião tinha por esse servo um sentimento de uma natureza tal que ele não saiu de perto desse servo em situação nenhuma. Mesmo em um momento de quase morte, o centurião estava com ele. E ele falou: Jesus, não precisa, só uma palavra tua, eu tenho soldados, as minhas ordens, e eu falo para que eles façam isso e eles fazem. Eu tenho escravos sob as minhas ordens e eu peço que eles façam isso e eles fazem. Só que quando ele usa aqui nesse texto, no versículo 8, a palavra servo, ele está usando doulos, que é exatamente um escravo comum, diferente de pais, que era um escravo que poderia ter outras funções ali para o seu senhor. Então é interessante que o próprio centurião, ele fala tanto pais, que seria esse escravo, só que em um sentido mais próximo, mais afetivo, e também usa doulos para se referir a outros escravos que estavam sob as suas ordens. Vamos lá, são 5 circunstâncias. O único caso, vamos repassá-las. O único caso em que alguém pede a cura de um escravo, que naquela época era considerado uma propriedade. Segunda circunstância, um militar romano, conquistador, opressor, suplica a um rabi judeu, que era o conquistado oprimido. Era uma atitude desonrosa para o militar. Tal atitude ainda mais tomada por alguém que a princípio pertencia ao status mais alto da sociedade. Ele era um cidadão romano e ainda era militar romano. Como ele era um homem de alta patente, ele tinha recursos, pois construir uma sinagoga, segundo o texto, ele poderia facilmente substituir essa propriedade, mas esse servo era muito mais que isso, né? Tem algumas perguntas, daqui a pouco eu vou voltar, tá? E eu vou falar sobre as perguntas. Os escravos não moravam sobre o mesmo teto, salvo em circunstâncias especiais. Esse servo estava morando com seu senhor. Ele não sai de casa, certamente para permanecer ao lado do seu servo, o que demonstra cuidado, afeição e preocupação com ele, tá? Então nós temos aí, queridos, vários aspectos: o aspecto histórico, o aspecto cultural, o aspecto linguístico e o aspecto circunstancial. Todos esses aspectos juntos nos levam a crer que Jesus, ele se depara diante ali de um relacionamento homoafetivo. E ele não diz para aquele homem: não, eu não vou curar o seu servo, eu sou contra esse tipo de prática. Eu amo você, mas eu sou contra a sua prática. Jesus não fala isso. Jesus, pelo contrário, ele diz: eu irei curá-lo. E quando aquele homem fica sabendo que Jesus está indo para sua casa, ele manda outro recado: não precisa. Não sou digno de que entres, mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. E na mesma hora o servo foi curado. E Jesus elogia aquele homem que não era judeu, não fazia parte do povo da aliança. E Jesus ainda diz: nem em Israel encontrei tanta fé. E aí a gente vai lá para o livro de Mateus para encerrar. E aí eu vou ver as perguntas, se porventura houver, tá? Lucas não registra essa fala de Jesus, mas Mateus registrou.
Vamos ver o que diz Jesus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quem são esses que virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus? Todos os que não faziam parte da antiga aliança. Todos os que não faziam parte do povo escolhido. E aí Jesus diz, ao passo que os filhos do reino, ou seja, aquele povo que estava reservado, o povo de Deus, o povo judeu, ele diz o seguinte, os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Então, a gente percebe que em Jesus, realmente como foi citado, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, nele todos somos um. E esse texto também fala de inclusão, porque aquele homem, ele não era judeu, aquele homem não fazia parte do povo de Deus, mas por causa da sua grande fé, ele teve um milagre, ele viu, ele experimentou algo que somente Jesus podia proporcionar, ele restaurou a saúde daquele servo e, consequentemente, restaurou o seu relacionamento, restaurou e abençoou um casal homoafetivo. Então, se você acha que Jesus nunca falou sobre o assunto, de fato, ele nunca falou diretamente. Mas esse texto nos prova que ele teve sim um encontro com um casal, né, com dois homossexuais. Não os acusou de pecado. Pelo contrário, ele cura um deles, restaura o relacionamento, a perspectiva do relacionamento e ainda elogia a fé daquele homem, dizendo que nem em Israel ele havia encontrado tamanha fé. Texto lindo, não é, queridos? Eu amo esse texto, assim como tantos outros, porque além de nos trazer a afirmação, é um texto que nos mostra que Jesus, ele tem interesse em nossa felicidade. Ele tem interesse que sejamos afetivamente realizados. Ele não quer que nós estejamos sozinhos. É um princípio de Gênesis. Quando Deus, Pai, ele cria o homem, ele diz, não é bom que ele esteja só. Então é um princípio que vem desde o Gênesis. Jesus conhecia o coração daquele centurião. Ele conhecia a necessidade dele. Ele sabia do que ele sentia pelo servo e como aquele servo era importante, como nos mostram todos os aspectos circunstanciais que nós analisamos aqui. Então, ele tem o melhor para nós. Ele tem interesse em nossa felicidade, sim. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê na próxima terça. Tendo dúvidas, colocações, perguntas, podem mandar via inbox que eu vou responder todos vocês, tá? Um grande abraço, queridos. Deus abençoe.